Ronaldo, a gente sabe, eu até falo para os meus pacientes no consultório que a musculação, a mesma máquina, a mesma academia, o mesmo, sei lá, o mesmo Bozu que pode ajudar, ele pode detonar a pessoa e agravar muito sintoma. Então, a gente está falando de artrose, mas a gente pega, às vezes, pessoas novas que entraram num ritmo de treinamento, geralmente sem treinador, e acabam se machucando, e às vezes lesões irreversíveis, às vezes lesões cirúrgicas. Eu opero muita cartilagem, então, às vezes, a gente pega a condromalácia que poderia ter sido evitada, né? E então tem a questão da qualidade do movimento para a gente fazer atividade. O intuito de hoje seria da gente discutir alguns exercícios, e aí eu queria usar a tua experiência para a gente discutir isso daí. A gente separou alguns vídeos, aí pedi para o pessoal da produção começar a passar os vídeos. Eu queria que você me dissesse o que está certo e o que está errado em cada vídeo aí. Muito bem. Então, esse é um afundo. Dá uma pause para mim, por favor. Ótimo. Olha que interessante. Esse exercício ele tem uma compilação de erros, tá bem? Então, o que está acontecendo aqui, primeiro, a perna que está atrás, ela perdeu o eixo do movimento. Ela está completamente desalinhada ao tronco. Quando ela faz isso, ela sobrecarrega totalmente a perna que está à frente. E eu poderia falar da perna da frente agora, mas solta o vídeo mais um pouquinho, por favor. Aí, pode pausar. Ótimo. Era para entrar uma setinha vermelha. Solta, vamos ver se vai entrar, talvez no próximo. Aí entrou, ótimo. Olha que interessante. Ele levantou o calcanhar da perna da frente. A perna de apoio, para que você consiga uma boa ativação quadricipital, a tensão é feita no calcanhar. E aqui já começa a importância da musculatura do gastrocnêmio. Ela tem que estar alongada o bastante, porque como ela se insere atrás do joelho, ela evita a translação anterior da patela. Nesse caso, olha o joelho como está proeminente. Ele ultrapassou a ponta do pé. É claro que ele exagerou um pouquinho, mas qualquer movimento semelhante a esse, que esteja ultrapassando o joelho da ponta do pé, ele está equivocado. É um movimento completamente inadequado. Então isso prejudica demais a articulação. Olha o ângulo de flexão nesse joelho. Então não adianta só falar, estou treinando agachamento, ou treinando... Isso é um avanço? Isso é um afundo. O avanço é o afundo em progressão. Tá. Tá? Ok, então você vê, por exemplo, estou treinando afundo. Não significa nada pra gente, né? Não. Você já ensinou alguém a fazer esse tipo de agachamento apoiando o joelho na parede para empurrar o vetor para trás? Então, eu não usei pelo seguinte, eu prefiro que ele não chegue na parede. Entendi. Eu prefiro que ele não chegue na ponta do pé. Ele vai mudar o vídeo e vai colocar agora, acho que o movimento certo para mim, por favor. Segundo vídeo. Isso. Para um pouquinho. Olha que interessante. Perna de trás. Alinhamento, coluna, perna de trás, ponta do pé, apoiadinho. Muito bom o movimento, muito bom. A coluna está retinha, a cabeça está reta. Ele tem ali uma carga axial completamente dominada. A carga axial é quando vem no sentido de cima para baixo, né? Crânio hipodálico. Pode soltar o vídeo, por favor. Aí vai mostrar o da frente. Olha que bacaninha. O joelho está bem alinhado ali ao tornozelo. Tá? Então, eu nem gostaria que ele chegasse na ponta do pé, Adriano. Por isso, eu não uso nada contra a parede. Como educativo, quando a pessoa tem uma grande proeminência, ela tem dificuldade, eu já vi fazer isso. Eu nunca fiz. Porque, olha que interessante, eu vou puxar um gancho aqui. O movimento bem correto, ele tem uma grafia no cérebro interessante. Porque as pessoas, quando falam em memória muscular, elas não têm a menor ideia do que seja. E nada mais é do que uma automação do movimento. Quando você faz o movimento correto e você treinou por um tempo, aí você para de treinar, você volta, a melhor sequência neuronal para ativação daquela musculatura, ela é ativada. A melhor, a mais curta. Porque o sistema nervoso central, ele quer economia de energia. Então, dentre todas as séries que você fez, ele vai buscar as corretas. Então, quanto mais correto você treina, melhor a tua memória muscular. Menos gasto energia. Menos gasto energético. Interessante, hein?
Muito bem. Esse vídeo já terminou? Esse vídeo terminou. E agora ele vai mostrar um movimento adaptado para quem tem artrose. Olha o arco de movimento como está reduzido. Ele está fazendo uma fase excêntrica bem lenta. Por que esse movimento é importante para quem tem artrose? Arco de movimento reduzido. Olha o movimento da perna anterior e da perna de trás também, como ele está reduzido, Adriano. Ele não está chegando a 90 graus, ele está com 45 graus só de flexão. Então esse é um movimento que vai conquistando a pessoa que tem dor, porque esse movimento mais curto, ele vai se tornando possível. Olha o alinhamento da perna da frente, o joelho alinhado ao tornozelo, sem nenhuma projeção. A perna de trás alinhada ao tronco, ele está arrumadinho na postura. Muito bom esse movimento. Legal, até legal que a gente está com bastante gente online aqui. Agora bateu 800 pessoas. Eu queria depois a opinião, ver se o pessoal já sabia dessas diferenças aqui de agachamento, né? Como é que chama esse movimento? A fundo. Bom, você vê que eu não sou... Não, mas ele é um tipo de agachamento unilateral, você não está errado, não. Sim. Vamos passar outro vídeo? Pode ou esse aí já terminou, ou ainda tem mais desse? Não. Tá. Próximo vídeo. Então, esse é um agachamento. Ele já tem o xizinho ali em cima, ele já denunciou. Olha bem. Sucessão de erros. Então, vou devagar. Nessa amplitude que ele desceu, ele fez uma retroversão da pelve. O que aconteceu? Ele desceu além do que a mobilidade dele permitia. Ele tem mobilidade de joelho, tá certo? A articulação do joelho funcionou. Ah, mas eu não tenho dor no joelho. Ok, mas o quadril, ele rodou. Nesse sentido que a seta está mostrando. Então, vamos ver... dá para voltar o vídeo um pouquinho, por favor? Isso. Essa viradinha, ela vai dar problema lá na frente, Adriano. Ele desconstruiu a postura. Aquilo que eu falei no início. Tudo parte da postura. E a primeira coisa que ele desconstruiu foi a postura. Então, a posição do tronco inclinado nem é um erro. Tem dois tipos de agachamento, basicamente. Nós chamamos de high bar e low bar. Os fisiculturistas, eles costumam agachar com um estilo high bar. Eles usam a barra mais alta e agacham com o tronco mais ereto. Os atletas de força, eles agacham low bar para usar uma maior flexão de tronco e carregar mais carga. Nesse vídeo também, ele tirou toda a tensão dos calcanhares e jogou para a parte média e distal do pé, ponta e médio pé. Tirou completamente o eixo de fortalecimento do quadríceps ali, tá certo? Então, aí, na vista lateral, já errou. Pode mudar, por favor? Agora vai mostrar o ângulo frontal do agachamento. Pode parar, por favor. Olha o valgo dinâmico. É mais comum em mulheres do que em homens, tá certo? Mas, principalmente os rapazes que treinam com muita carga, eles fazem isso. Não só no agachamento, no leg também, nós vamos chegar lá. Eles nem se dão conta, eles não enxergam, eles não têm visão para enxergar isso. Então, quem está assistindo a gente, atenta. Se você não tiver o joelho alinhado à ponta do pé, você fez um valgo dinâmico e você errou o movimento. O valgo dinâmico, só para falar para o público leigo, né? Isso aqui, quem já foi paciente meu, sabe que a primeira coisa que eu faço é testar isso. Unipodal e depois bipodal no consultório. Então chega muita menina com condromalácia, por que eu tô tendo? Será que é musculação? Às vezes só isso daqui já denuncia o porquê que a pessoa tem isso. O valgo dinâmico, para quem não está habituado com esse termo, é o dissincronismo entre quadril, joelho e tornozelo. Então vocês veem esse vídeo, a gente está vendo que o joelho está rodando para dentro, tá? Isso é muito ruim para o joelho, que é a minha especialidade, é o principal fator causador de condromalácia, é o principal fator de lesão de cruzado em mulheres e pode causar dores no quadril, pode causar impacto femoroacetabular e artrose de quadril, dentre outras dores aí, fratura por estresse em corredor, etc e tal. Então acho que isso aqui talvez seja uns pontos chaves aí da gente discutir. Continua, Ronaldo, desculpa interromper. Imagina, pode soltar o vídeo aí, vamos ver o que mais tem preparado pra gente aí. Olha bem o tornozelo, como jogou para dentro. O joelho jogou bastante. Agora, acho que repetiu o vídeo. Não, tá certo. Aí, boa. Movimento correto. Olha que interessante. Ele... Falta um tiquinho para mim, por favor. Aí, olha que interessante. Ele tem uma boa apresentação da lombar.
ele está fazendo um agachamento low bar, está com a barra mais baixa, que é o agachamento que eu prefiro, inclusive, para quem tem artrose, porque esse agachamento faz uma solicitação maior da musculatura acessória, tanto do glúteo como dos isquiotibiais. Ele força menos o joelho. Força menos o joelho. Uhum. Tá? Força bem menos o joelho. Mas ele está com a tensão nos calcanhares. Ele está exatamente com o peso distribuído, com tensão de calcanhares, e o joelho não ultrapassou a ponta do pé. Eu tenho um amigo que é levantador de peso profissional. Ele é atleta de força. E ele tem um estudo lá que ele apresenta que mostra que, mas o joelho, dependendo do tamanho do membro, ele pode passar a ponta do pé. Então, talvez algumas pessoas tenham já ouvido falar sobre isso, mas estamos falando de casos especiais, e não é o caso aqui, Adriano. Uhum. Tá certo? Num primeiro momento, a gente está falando, para quem está treinando na academia, não estou falando de atletas de alto nível, e principalmente para portadores de artrose, tá certo? Então, esse é um movimento já em ângulo máximo para quem tem artrose, com muito trabalho, tá certo? Não é no primeiro mês, no segundo, é depois do sexto, oitavo mês, a gente vai conseguir talvez um ângulo aqui de 90 graus, dependendo da pessoa, tá certo? Continua o vídeo para mim, por favor. Vou fazer um comentário. Esse moço bonito é meu filho, puxou aqui o pai. Aí, olha que interessante. Ele respeitou a mobilidade de quadril dele, ele não abaixou além do limite, o quadril dele não rodou, como no primeiro vídeo que estava errado, tá direitinho. Então a coluna dele tá alinhadinha e o movimento tá certinho, ó. Muito bom. Agora acho que vai mostrar o ângulo frontal dele. Pode mostrar, por favor. De frente, ó, ele não faz valgo dinâmico, ó. O movimento dos joelhos, ele tá alinhadinho à ponta do pé, perfeitinho. É esse o movimento. E isso, Adriano, eu não vou dizer que o valgo dinâmico que eu vejo na academia, ele seja normal. É a diferença entre normal e comum. Ele é comum, mas ele não deveria ser normal. Não é uma norma, mas é mais comum do que a gente imagina. E até indivíduos que treinam pesado, tá? Eles treinam muito pesado e você vê que o joelho perde a estabilidade, não sei se por uma fraqueza do glúteo médio, aliado à carga, ou do tornozelo, não é? Ou se está faltando a curvinha do pé, mas por alguma razão fazer um valgo dinâmico com muita carga, com carga de agachamento acima dos 150 quilos. Eu já estou recebendo, estou vendo aqui a gente tem, conforme a gente está fazendo a live, fica uma barra de pessoas comentando. Primeiro, muita gente rasgando elogio para você. Obrigado. Obrigado. E segundo, muitos colegas da sua profissão. Legal. E Legal. Muita gente aqui impressionada sobre exercícios que, para quem tem artrose, de poder fazer isso, que isso é indicado para quem tem artrose. Vocês vão ficar mais felizes, tem mais coisa aí. Então vamos passando lá. Quer ver? Muda aí para mim, por favor. Esse é o agachamento indicado para quem tem artrose. Olha, com apoio, ó, só o peso do corpo, dá uma olhada, ó. Então você tá ali alinhadinho, olha que alinhamento lindo. E ó, aqui eu pedi para ele um detalhe, Adriano. Olha que interessante. Ele colocou a ponta dos dedos do pé para cima. Uhum. Porque essa é uma estratégia para você deslocar a atenção para o calcanhar. Isso é educativo. Então você coloca os dedos do pé para cima, você coloca toda a atenção para o calcanhar, mantém o joelho alinhado ao tornozelo, a coluna está alinhadinha e você tem um apoio manual. Ângulo reduzido, 45 graus, com algum tempo de treinamento, a pessoa que tem artrose consegue fazer. Excelente, excelente. É possível. Gente, você tem jeito, não desista. Você não está doente, você está sofrendo um processo de deteriorização fisiológico e tem como melhorar. Tem reversão. Vamos melhorar isso daí. Muito bem. Deixa eu só... a gente vai depois parar para responder a pergunta, mas tem uma pergunta aqui do Fabrício Salles. Professor, no agachamento, qual a distância entre as pernas? O joelho deve estar alinhado aos ombros? Fabrício, teoricamente, sim. A gente parte de uma premissa que sim, mas é algo que é completamente individual. Eu tenho, por exemplo... um amigo que ele insiste em agachar com os pés unidos e ninguém tira isso dele, mas é uma exceção. Eu prefiro ampliar um pouco a base, tá certo? Com os pés um pouquinho além da linha dos ombros, você tem um melhor encaixe do fêmur acetabular,
Então você tem uma maior mobilidade, permissividade no quadril e você vai se sentir mais seguro. Mas se você agacha com os pés à linha dos ombros, e tem um detalhe, descalço, faça esse exercício, Fabrício. Fique descalço, junte os pés e contraia a musculatura do glúteo. Você vai perceber que os seus dedos do pé, eles vão abrir um pouquinho. O pé vai abrir um pouquinho, ele vai promover uma leve abdução. Essa posição é natural para você. Então você mantém essa posição e afaste os pés mantendo essa posição. Lembre-se, é para onde apontam os dedos do pé que os joelhos também devem apontar. Se você fizer isso, você não erra. Toca o barco, vamos lá. Tá pintando um monte de pergunta aí, mas depois a gente vai respondendo. Acho que nós já passamos por esse, né? Ah, não. Olha aí, ó. Que bacaninha. É um outro ângulo do agachamento. Olha que bacaninha. Ele para aí, né? É um agachamento também adaptado para artrose, já com carga, já evoluiu. Olha o ângulo, Adriano. Interessante, né? 45 graus, movimento de contração excêntrica ou movimento vulgarmente, né, negativo, que é o movimento de descida, até 45 graus. É metade do movimento. Ele não desceu nem até 90. Interessante. Esse é o movimento possível. Com treinamento, a gente chega lá. É possível. E a lombar, ela fica numa posição extremamente segura. Segura. Você evita a flexão da lombar para quem tem área de disco, né? Percebe que o joelho apoiado, ele não ultrapassa a linha do pé, você está numa posição segura. Mas isso é um movimento que você vai sendo educado a fazer. E depois que você aprende, você não erra mais. Eu não sei se você toca algum tipo de instrumento musical. Eu sou baterista. Você é baterista? Mas imagina que a pessoa não tenha nenhum dom musical. Então ela ouve uma música, quando toca uma nota errada, ela fala, nossa, eu não sei o que é, mas está errado. Sabe aquilo quando incomoda? O movimento, depois que se aprende, acontece isso. Você fez, não, alguma coisa eu errei. Aí você vai mudando até voltar ao movimento correto. Isso acontece. Alguns alunos falam, Ronaldo, eu fui viajar, fui treinar, no começo eu não acertei. Aí eu fui mudando até eu falo, não, encaixou. A pessoa sente que encaixou. É isso, ó. Movimento muito bem feitinho. Legal. Deixa eu responder uma pergunta aqui. Tem gente perguntando de próteses, quem tem prótese de quadril de joelho pode fazer, lesão de menisco, etc. e tal. Então, assim, tem que ser orientado pelo médico, porque prótese, a gente tem as próteses de última geração que permitem uma hiperflexão de joelho, é impressionante, às vezes eu publico até em rede social essa de base rotatória, por exemplo, mas tem prótese que restringe o movimento a 100, 110 graus. Então, se forçar muito, pode aumentar o risco de soltura da prótese ou dor, né? Então, sempre com orientação do médico, pode agachar a tantos graus. Lesão de menisco tem que saber o tipo de lesão. Se a lesão do menisco for dessa chamada alça de balde, começar a causar bloqueio, na verdade é contraindicado o treinamento. Tem que tratar primeiro, depois ir para musculação. Então, muito cuidado. Isso aqui é uma coisa genérica que a gente está mostrando. Para quem tem artrose e tem medo do movimento, né, nunca recebeu uma orientação, mas não pode fazer exercício sem orientação médica e sem orientação de um treinador, pelo amor de Deus.